Tá chegando a época de férias do meio do ano. E para quem não sabe, 11 meses atrás eu comecei a estudar para as provas de residência justamente nessa época, entre as férias do quinto e do sexto período. E com base nessa minha experiência, nessa minha opinião, eu queria falar aqui, ter uma conversa com vocês sobre o melhor momento para você começar de fato a estudar para residência médica. Porque para quem não sabe, o início, quando você vai começar a estudar para residência, ele é uma decisão extremamente individual. Não tem uma fórmula mágica, não tem um período mágico que você deve começar. Você tem que levar em conta vários fatores na sua vida. Então você tem que levar em conta o tempo que você vai ter que se dedicar para estudar, você vai ter que levar em conta a sua condição financeira, porque querendo ou não, os cursos preparatórios para residência eles são caros. Assim, independente do curso que você escolher, provavelmente vai ser um valor bem salgado, então você tem que se preparar financeiramente para isso. Você tem que levar em conta se você vai querer passar direto, se você vai querer trabalhar um pouco antes. Agora, com essas novidades da Enamed aí, que tipo, vai ser obrigatório para você exercer a medicina, ao menos no básico você tem que saber, entendeu? Agora, a preparação intensiva mesmo para a prova de residência médica, você se destacar ali no topo e conseguir a vaga, isso você tem que decidir individualmente em qual período que é melhor para você começar a estudar. E aí, para auxiliar nessa decisão, eu decidi contar um pouco da minha história, de como foi que eu decidi essa decisão tão importante ainda entre o quinto e o sexto período. E basicamente os principais pontos que eu levei em consideração para essa decisão foram: primeiro de tudo, eu estava recém-casado. Então eu estava começando ali a me acostumar com a nova rotina, com a presença de uma outra pessoa morando no mesmo teto que eu, entendeu? Com hábitos totalmente diferentes que os meus, porque para quem não sabe, a gente é de umas famílias assim, bem diferentes, então demorou um tempo para eu me acostumar. E eu estava custando, cara, conciliar faculdade e o casamento. Então, quem dirá se eu fosse conciliar faculdade, casamento, estudo, internato? Então, assim, a minha cabeça estava prestes a explodir. E outra coisa também muito importante sobre o casamento é que eu começar a estudar antes, eu já ia me acostumar, tipo assim, a minha esposa ela já ia me acostumar com o fato de que eu ia ter que estudar muito e que muitas vezes eu ia ter que abrir mão de momentos ali do casal, que são importantes para a construção de um bom relacionamento. E se eu deixasse para começar, tipo, ó, nossa, de cara, no sexto ano, assim, que você tem internato, né? Que você tem a faculdade, ela é muito a carga teórica, tipo assim, o que você tem que saber para a prova, no internato, essas coisas é mais de bom um pouquinho, entendeu? Só que a carga horária é muito mais puxada. Então eu tava com muito medo disso, entendeu? De ter essa carga horária muito mais puxada, de não ter tanto tempo assim para estudar para residência, o tempinho que sobrar eu tivesse, né, obrigatoriamente que estudar para residência, consequentemente não ia sobrar muito tempo assim para o meu relacionamento, e isso poderia gerar um caos, porque a minha esposa que ia estar acostumada ali comigo presente, participante, coisa e tal, agora do nada eu ia sumir, entendeu? Ia me dedicar só aos estudos. Isso ia causar um choque muito grande. Então, por isso eu decidi antecipar um pouco o processo também, entendeu? Para a gente já ir adaptando a nossa rotina com os meus estudos, entendeu? Que agora iam ter que ser muito intensos. O segundo passo muito importante também para essa decisão foi o medo do internato barra por saúde. Eu estava acabando de sair do quinto período, entendeu? Eu não estava sabendo muita coisa de nada, assim. Eu estava me sentindo um aluno muito bosta, eu estava me sentindo muito burro, entendeu? Tava muito, tipo assim. E não é porque eu não estava me dedicando, eu estava me dedicando bastante. Só que era tanta coisa para aprender, sabe? Tanto exame, tanta coisa. Tipo, a gente tinha acabado de aprender a fazer anamnese, acabado de aprender de fazer exame físico, tinha que começar já a pensar num raciocínio clínico para quando a gente fosse pro sexto período. Então, assim, velho, eu tava, mano, meu Deus, entendeu? Que tanto de coisa que tem para estudar e sem um padrão. Então, tipo assim, os professores, claro que cada matéria ali tinha sua própria referência bibliográfica, você tinha onde pesquisar, só que não tinha um cronograma, entendeu? Não tinha algo sistemático, assim. E eu sou muito assim. Se as coisas é muito solta, eu não consigo aprender, entendeu? Se não tem um sistema, se não tem um cronograma, se não tem uma ordem para eu seguir, uma ordem de prioridade, o que, que eu tenho que priorizar em determinado conteúdo, o que não priorizar, entendeu? O que, que é muito frequente na prática, o que, que é muito ausente na prática, o que, que é raro, raríssimo de aparecer, entendeu? Sei lá, faz sentido eu ficar estudando alteração genética lá específica que foi implementada agora no novo exame do pezinho? Não faz, porque provavelmente eu nunca vou ver isso na minha prática médica, a não ser que eu seja um geneticista. Então, o que priorizar, entendeu? Então, eu estava com muita dificuldade nessa parte de não ter uma sistematização. Eu estava com muito medo de chegar no internato, chegar no posto de saúde e eu não saber nada, entendeu? Não saber nada do que eu tinha que fazer, não saber como ter um bom raciocínio clínico. Então, isso também eu levei muito em consideração na minha decisão de começar a estudar.
Outro ponto também que eu levei muito em consideração, assim, foi o fato de eu querer passar direto. Para quem não sabe, eu passei direto na faculdade de medicina, só que não foi só passar direto. Eu não comecei a estudar no terceiro ano do ensino médio, porque se eu tivesse começado a estudar no terceiro ano do ensino médio, eu definitivamente não teria passado direto. Você tem que conhecer o tempo, entendeu? Que você leva para aprender as coisas. Eu tenho noção das minhas falhas, entendeu? Que se eu começasse a estudar para valer no terceiro ano, eu não tenho esse QI brilhante de começar a estudar no terceiro ano e passar. E eu creio que muita pouca gente tem. Então, o que é que eu fiz? Eu antecipei o processo. Eu sabia que eu tinha uma dificuldade maior em determinadas áreas. Então, por exemplo, redação eu tinha muita dificuldade, linguagens eu tinha muita dificuldade, humanas eu tinha bastante dificuldade também, demorei para aprender. Eu tinha um pouco mais de facilidade de natureza, mas eu tava querendo, eu tinha um pouco de dificuldade de biologia também. Então, e tinha muito conteúdo para aprender. Aí, o que eu decidi fazer? Ah, beleza. No lugar de eu começar no terceiro ano e tentar já me adaptar, ver estratégias e tudo, eu comecei no segundo. E foi a melhor decisão que eu tomei. Porque no final do segundo ano, eu tirei 765 no Enem. E essa nota não era nem de perto suficiente para eu passar numa boa faculdade de medicina. Nem na federal lá do meu estado, entendeu? Então, tipo assim, eu ia ter muita dificuldade se eu começasse a estudar no terceiro. Aí eu antecipei pro segundo, e aí o resultado foi esse. E aí no segundo ano, eu já saí de 765 para 806 no final do terceiro ano. Ou seja, eu tive um salto muito grande. Isso por quê? Porque eu já tinha visto a teoria toda no segundo ano. No terceiro ano, eu basicamente fiz questão simulada, questão simulada, questão simulada, revisão, 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 para conseguir tirar essa nota. E eu sei que se eu começar a estudar no sexto ano da faculdade de medicina, cara, eu não vou dar conta de passar na prova de residência, entendeu? Eu tenho noção das minhas limitações, das minhas fraquezas, entendeu? E é muito conteúdo, ou seja, esquece. E começar a estudar no sexto ano, esquece, entendeu? E sem contar que a prova é em setembro, mais cedo ainda que o Enem, que é lá em novembro. Então, definitivamente, se eu começar a estudar, não. Chegou no sexto ano agora, eu decidi estudar. Eu vou ter mais ou menos uns 9 meses, entendeu? Que é em setembro a prova, outra 9 meses para me preparar. 9 meses, velho, não dá pra você fazer nada, entendeu? Não dá pra você completar o cronograma do curso. Então, eu decidi começar antes e já ver toda essa carga teórica, sem contar que no internato eu imagino que vai ser, tipo assim, como os meus veteranos, eles sempre me falam que no internato a carga horária ela é muito maior, e eu tô vivendo isso agora no sétimo período, tipo assim, no posto definitivamente quase não dá pra eu estudar nada, e no internato vai ser basicamente meio que só posto, assim, só que em hospital, plantão, essas coisas assim. Então eu tenho noção que durante o tempo que eu vou estar ali, eu não vou conseguir estudar tanto. Então eu já decidi adiantar a parte de carga teórica mesmo, que é o que leva mais tempo, para agora, entendeu? Para o ciclo clínico, que querendo ou não é quando eu tenho uma aula teórica ali, sei lá, de saúde do trabalhador, de ética médica, que dá para prestar atenção na aula e estudar ao mesmo tempo, entendeu? Para a prova de residência. Dá para você faltar também. Tem umas aulas que, querendo ou não, cara, você vai ter que faltar, entendeu? E isso é natural, tipo assim, tem vários colegas meus que faltam assim por nada, entendeu? Porque, querendo ou não, tem umas aulas que às vezes é meio chata mesmo, assim, do curso, sabe? Que eram umas aulas que dava para ter online, mas você tem que ir lá presencialmente. E no internato não tem como faltar. O internato é regime falta zero, entendeu? Se você faltar, você vai ter muita consequência para você na hora de se formar. Então você não pode faltar. Então, vamos supor que você está com os estudos tudo atrasado, assim, você precisa faltar para regularizar. Você não vai ter como durante o internato. Sem contar que durante o internato as férias são bem menores também, né? Para quem não sabe, férias assim, uma semana entre um internato ali e outro, e 3 semanas no final do ano, assim, para você ter um Natal ali, ver sua família, dar um beijo na sua mãe e voltar para o internato de novo. Ou seja, o tempo ia ser muito reduzido. Outra coisa que eu também levei muito em consideração é o tempo para errar e atrasar. Porque eu observei muito isso durante a minha preparação do Enem. No segundo ano, cara, eu fiz muita besteira. Tipo assim, eu levava muito tempo em algumas aulas teóricas, eu não fiz tanta questão, não fiz tanto simulado. Não tinha, tipo assim, eu sabia estudar, mas não o suficiente, entendeu? Eu errei muita coisa. E o fato de eu ter errado muita coisa no segundo ano me ajudou a não errar de novo no terceiro ano. Então, tipo assim, eu consegui ter uma nota muito maior. E a mesma coisa vai acontecer, querendo ou não, quando eu for estudar para residência. O primeiro ano, você vai errar, entendeu? Eu já falei disso aqui no canal. O primeiro ano da faculdade, geralmente a gente erra muito. O primeiro ano da faculdade, é o primeiro ano de preparação, geralmente a gente erra muita coisa.
Então a gente não sabe direito os passos do cronograma que a gente tem que seguir, a gente não sabe direito quantas questões mais ou menos é necessário para a gente aprender um conteúdo, a gente não sabe a frequência certa direito de revisões. Então o primeiro ano de estudos assim de preparação para qualquer prova, para qualquer concurso, sei lá, você quer fazer um concurso da Polícia Federal, um concurso da SpaceX, um concurso para você ser médico do INSS, entendeu? O primeiro ano vai ser o ano que você vai errar, entendeu? Você tem que já levar isso em consideração na hora que você for estudar. E se eu for começar a estudar no sexto ano, o primeiro ano que eu vou estudar vai ser o sexto ano e eu vou errar. E aí eu não vou conseguir passar direto, entendeu? E para mim isso é muito importante de passar direto, porque a realidade, a gente sabe, eu já falei isso aqui no canal, tem um monte de gente falando isso também. Isso é realidade. A medicina, o mercado de trabalho está saturando, está desvalorizando o profissional. Tipo assim, o profissional médico ele já é esclavado, né? Ele já trabalha tipo 12, 24 horas, recebe. Não, eu creio que o salário ele não tá justo, entendeu? Por tanto que o médico trabalha, por tanto que ele tem que aguentar. Então, a medicina, querendo, ela tá ficando mais difícil. E você adiar essa decisão de ser especialista para um ano, cara, isso assim era inadmissível para mim. Então, eu queria ter esse tempo, entendeu? Para eu poder errar, para eu poder experimentar coisa nova. E eu errei muita coisa nesse ano, cara. Eu não tinha um caderno de erros, entendeu? No começo dos meus estudos. E agora eu tenho. E eu vi o tanto que isso é importante para subir a minha taxa de acertos, para lá na hora da prova eu chegar sabendo. E isso é uma coisa que agora eu vou poder consertar no meu segundo ano de preparação, que é esse a partir de agora do quinto ano. Ou seja, o quinto ano vai ser como se fosse o meu segundo ano de preparação. E o terceiro ano de preparação, que no caso vai ser o sexto ano da faculdade, cara, vai ser o ano que eu provavelmente vou estourar na prova, entendeu? E vou passar em qualquer uma. Então, provavelmente, se eu quiser fazer em São Paulo, na média, essas coisas, eu vou ter capacidade para passar, né? Se Deus quiser. Porque eu já vou ter uma experiência muito grande. E, para finalizar aqui, uma coisa que eu também levei muito em consideração foi o quê? O valor do curso. Porque, para quem não sabe, esse curso é caro. E se você não pega um período de promoção, cara, você vai pagar 12 mil no curso. E, sinceramente, eu não tinha condição, entendeu? De pagar 12 mil num curso desse. Então, o que eu fiz? Eu ficava entrando no site para saber se tinha promoção. Hoje em dia, se você quiser fazer isso, você nem precisa. Eu sempre deixo aqui nos comentários um link já do site lá da plataforma e de um grupo de promoção do WhatsApp em que eu mando as promoção e atualizo, né, sobre quando tem promoção. Porque comprar esses cursos fora de promoção, cara, é inviável, entendeu? É inviável. E aí eu me dei muito bem, porque na época eu descobri que tinha um curso de 18 meses e eu já sabia que eu ia atrasar, entendeu? Eu já sabia que por eu estar começando, por eu ser casado, então tava uma rotina, uma bagunça, eu sabia que eu ia atrasar, entendeu? Eu sabia que eu não ia conseguir cumprir o cronograma de 12 meses. Então eu já fiz o quê? Já fiquei de olho no curso de 18 meses. E, cara, quando entrou em promoção, foi uma promoção absurda. E foi nessa promoção de meio do ano agora, que geralmente tem. Entendeu? Eu não posso dar certeza se vai ter ou não, porque eu, obviamente, não sou o dono do curso, entendeu? Mas geralmente tem. E ano passado eu comprei, foi justamente nessa época, de férias de julho. E foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Porque um curso de 18 meses, eu paguei 5 e pouco, entendeu? Num curso que teve gente pagando esse ano, 7 e tanto no de 12 meses. Então, tipo assim, eu ganhei muito. Ficou, se eu não me engano, uns R$ 300 por mês, dividindo um mês pelo outro. Cara, isso é menor que qualquer bolsa de iniciação científica que você for juntar. É menor que qualquer bolsa de monitoria. E isso é menor do que curso para você entrar na faculdade de medicina, entendeu? Vai ver uma mensalidade de um Bernoulli, entendeu? Do Poliedro, desses cursos aí, pra você ver. Uma mensalidade de uma faculdade, de uma escola particular boa, cara, é muito maior do que isso. Então, tipo assim, eu dei muita sorte de ter pego essa promoção. E isso é um conselho que eu dou para você também. Cara, entra lá no grupo de promoções, entendeu? Ou então fica de olho nas páginas, assim, para você ver o momento que vai entrar em promoção. Não compre esse curso fora de promoção, entendeu? Senão você vai poder ter um prejuízo financeiro muito grande. Falando um pouco sobre a minha experiência 11 meses depois de ter tomado essa decisão. Cara, eu não me arrependo nem um pouco. Porque parece que quanto mais eu estudo, mais parece que eu não sei, entendeu? E quanto mais eu estudo, tipo, é muita coisa para enfiar na cabeça. É muito conteúdo. E você vai esquecer, entendeu? Então, eu sei, eu tenho plena consciência que eu vou fazer o Enem esse ano. Talvez eu não tire a melhor nota do mundo, igual foi lá no Enem no segundo ano. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu sei que eu ainda vou ter mais tempo para conseguir revisar. Porque se eu não ficar revisando toda vez esse conteúdo, cara, vai sumir da minha cabeça, entendeu? Então, depois de 11 meses, eu vejo como foi importante. E tem muita gente que subestima o Enamed, tá? Que pensa que o Enamed é uma prova fácil, que pelo fato de você ter que fazer ele para você conseguir ser médico, vai ser uma prova easy de fazer. E, cara, não é, entendeu? Não é. A concorrência do Enamed é absurda. Tipo assim, eu tava olhando a nota de corte para entrar em radiologia no HC da UFMG, que é onde eu quero fazer.
cara, 91 pontos, ou foi 91, 92, alguma coisa assim. Isso é um absurdo, entendeu? Você conseguir tirar. Não é qualquer um, você não vai, vou com conhecimentos gerais aqui, que eu aprendi da faculdade e tal, você vai tirar um 70, entendeu? Você vai tirar um 60. Você vai conseguir, às vezes, dependendo da faculdade que você vir, se é uma faculdade boa, você vai conseguir ser proeficiente e exercer a medicina. Mas entrar nas residências concorridas, cara, é muito difícil. Isso por quê? Porque cai na prova coisa de especialidade, entendeu? Então você tem que saber algumas coisas das especialidades médicas, coisas que a gente não tem tanto contato assim durante o internato. Então, por exemplo, eu descobri recentemente que durante o internato a gente tem que escolher, entendeu? Entre uma especialidade que a gente vai ver e outra que a gente não vai ver. E como, entendeu? Que eu vou acertar uma questão na hora da prova se eu não vi o conteúdo daquela especialidade, entendeu? Me explica como que eu vou fazer isso. Não tem como, entendeu? Eu vou deixar dois exemplos aqui de duas questões que não tem como você acertar sem saber o conteúdo. Uma, se eu não me engano, é sobre a aterite de Talcaiaçu, entendeu? Que vai, se você não tivesse estudado aquilo ali num livro, você não ia ter como acertar. Porque tá lá entre as opções várias vasculites. Você podia ter, beleza, isso aqui eu aprendi geralzão lá na faculdade, sei que isso aqui é vasculite. Você sabe qual vasculite que é, entendeu? Sem contar que tem algumas especificidades da epidemiologia daquela doença e etc e tal, que pode vir ser abordada numa questão. Que se você não tiver preparo, você vai errar. Teve outra questão também que falava sobre a aterite de células gigantes e sobre um possível benefício do uso de inibidores de interleucina 6. Cara, olha a especificidade desse bagulho, entendeu? Isso não é coisa que médico generalista aprende assim do nada, sem estudar num livro, entendeu? Se eu não tivesse visto esse detalhe específico lá nos livros do Estratégia Med, eu ia errar com certeza essa questão, entendeu? Eu ia errar com força. Porque as outras. E a taxa de erros dela foi bem alta, se eu não me engano, 41% das pessoas acertaram esse trem, entendeu? E eu só acertei porque me veio a memória. Quando eu estudei arterite de células gigantes, eu lembro do professorzinho lá de estratégia falando desse bagulho do interleucina 6, entendeu? Eu lembro de ter lido isso aqui. Então eu só acertei por conta disso. E lá na hora do estratégia médica, lá na hora da Enamed, vai ser a mesma coisa, entendeu? Você vai fazer a prova, vai bater na questão. Se você não sabe, cara, não adianta nem chutar. Principalmente agora com TRI, entendeu? Que agora vai ter TRI na prova do Enamed. Então, se você chuta uma questão dessa e você erra, entendeu? Você, tipo assim, o seu TRI ele prejudica quando você começa a acertar muito por chute, entendeu? E errar umas questões que era para você saber o conteúdo. Então você tem que ficar muito esperto com isso também e já começar a se preparar com uma certa antecedência, para você não esquecer esses detalhes que muitas vezes a gente não vê na nossa prática clínica, mas que podem ser cobrados em prova. Se você já decidiu qual é o melhor período para você começar a estudar para a prova de residência ou por revalida, seja o que for, e você ainda não decidiu qual curso comprar, cara, eu nem vou nem falar para você comprar o Estratégia Med. Eu vou deixar aqui na descrição links em que eu mostrei a plataforma, que eu mostrei como eu estudo estudando ele, e aí você decide se você vai comprar ou não, entendeu? Porque lá, 11 meses atrás, eu não ganhei esse curso de graça, entendeu? Eu comprei. E aí eu só vim virar embaixador, tipo, 6 meses depois. Depois que eu vi que o curso era realmente bom, que eu tava conseguindo aprender com ele. Porque muita gente, eu vi muito mito da internet disso, entendeu? De que as aulas de estratégia eram muito grandes, que não sei o quê, que levava muito tempo para aprender, que você não conseguia conciliar com a faculdade. E eu sou prova do contrário, entendeu? Eu consegui conciliar tudo. E para mim, cara, isso do estratégia média ser muito longo foi extremamente importante, porque eu sou muito burro. Então eu não sabia nada, entendeu? Então realmente tinha que ser uma aula maior para eu conseguir aprender. Senão não ia adiantar nada, eu ia perder meu tempo ali estudando e não ia conseguir acertar as questões depois. Então, para mim, realmente, isso foi uma coisa muito importante. E eu já que. Querendo ou não, daqui, quando o meu curso acabar, eu vou ter que comprar ele de novo. E eu vou comprar o Estratégia Média de novo. Entendeu? Eu não tenho intenção de migrar para outro curso, de virar embaixador para outro curso, porque eu vi que o negócio é bom, entendeu? Que eu consigo aprender, que o banco de questões é bom, que as resoluções das questões são boas. Cara, o professor de ortopedia virou meu, tipo assim, best professor. Eu nem sei se essa palavra existe, mas o melhor professor que tem, entendeu? Extremamente direto ao ponto, muito engraçado, enfiou uma coisa, entendeu? Que é ortopedia, que é chato pra caralho, entendeu? Quando você vai ler o livro, você vê, manguito rotador. Qual o músculo? O supraespinhal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Qual movimento faz? Onde é tal inserção? Então, se você não tem um professor extremamente direto ao ponto ali, para você, importante você saber para sua prova é isso aqui, entendeu? Estudo isso aqui. E aí, de fato, é verdade, quando você vai fazer essa questão, você confirma. Então, isso é muito importante para a sua preparação. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do curso, né, do Estratégia Média, junto com o meu cupom EDER10,
entendeu? Se você assistir os vídeos, se você não vê, beleza, vale a pena mesmo, eu vou deixar aqui, aí você usa lá, ajuda bastante o canal aqui a continuar crescendo, entendeu? Me motiva a continuar gravando vídeo aqui pro canal, ensinando todo esse meu processo, né, de estudo e etc e tal. E é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que, por favor, se inscreva, já deixa o like, entendeu? Compartilha esse vídeo também com aquele amigo seu que também está no processo de estudo e até o próximo vídeo.